O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra tu fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós lemos hoje esses 5 versículos do capítulo 6 de São João, onde Jesus está mais uma vez falando e prefigurando a Eucaristia e num debate com os judeus. Jesus multiplicou os pães, atravessou o mar, e quando ele chega do outro lado do mar, que é o evangelho de ontem e um pouquinho já agora do evangelho de hoje, esse Jesus que é o novo e muito maior Moisés, né? Que dá pão, que provê o alimento na fome, que vence o mar. Moisés foi tentado pelo próprio povo. Moisés não teve um dia de sossego carregando aquele povo no deserto, né? O povo que fica tentando a Deus e tentando a Moisés. Jesus também foi tentado. No evangelho de ontem diz que a multidão logo cedo viu que Jesus não estava por ali, já atravessaram, foram para o outro lado do mar. Mestre, quando tu chegastes aqui, Jesus diz, em verdade vos digo, vocês estão nessa euforia e nesse esforço todo porque comeram pão, mas não entenderam nada do sinal, né? Esforçai-vos pelo pão, pelo alimento que não perece. E aí eles começam então a provocar Jesus, como Moisés foi provocado no deserto. Eles foram lá pedir mais pão, né, para ver se Jesus é bom mesmo, se Jesus é quem parece ser. E hoje começa então com a pergunta: que sinal tu realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Ora, o sinal que te trouxe aqui do outro lado do mar. Por que você veio aqui? Acabou de ver a multiplicação dos pães? Essa pergunta é a pergunta mais sem sentido da Bíblia. Esse é o versículo mais escandaloso, eu acho, da Bíblia para mim, na minha opinião. Correram igual uns doidos para atravessar um lago que é tão grande que eles chamam de mar. Vários alugaram barcas para ir para o outro lado atrás desse Jesus. Por causa do que você está indo lá? Por que tanta euforia para ir atrás de Jesus? Ué, porque tinha acabado de multiplicar o pão. Então como é que você me faz essa pergunta? Que sinal você realiza para que eu possa crer em você? Ué, que sinal? O sinal que te trouxe aqui. Mas precisa de mais um sinal. Isso aqui é algo da infantilidade humana, né? É o ser humano que as famílias vivem muito isso, todo líder vive isso. A pessoa, para te obedecer, você precisa sempre estar matando a pau todo dia. Você precisa sempre ser o melhor marido do mundo todo dia. Você precisa sempre ser a melhor esposa do mundo todo dia. Você precisa sempre ser o melhor papai do mundo todo dia. Tudo que você fez até agora não vale para a pessoa te ouvir. Tudo que você fez até agora não vale para a pessoa se render a você. Que sinal tu realiza, Jesus? Que povo chato, gente. Mas essa chatice, ela é da infantilidade humana, ela está dentro de você, está dentro de mim. Jesus sempre que queria dizer algo, ele precisava primeiro fazer um milagre muito estrondoso, que é daí vão ouvir direitinho o que ele fala, como se ele nunca tivesse feito milagre nenhum. Chega um momento na vida que até Jesus cansa.
Sabe, tudo que eu fiz até hoje não vale simplesmente para você me obedecer, me escutar e fazer do jeito que eu estou mandando fazer. Aí sempre precisa meio que começar do zero, né? Meio que começar de novo. Que sinal tu realizas? E Jesus está dizendo, que sinal que eu realizo? Não vou realizar sinal nenhum, que eu já realizei um monte e já está bom. Então esse consentir de coração, né? Parece que a gente está sempre tendo que inventar a roda, sempre começando do ponto zero. E aí vai criando essa tensão entre Jesus e a multidão. A gente vai ver no sábado como é que termina esse evangelho aqui. Não terminou legal, não. Tudo que Jesus vai falando é muito legal, né, para nós. Mas como terminou essa relação Jesus e multidão, não terminou bem. Porque isso aqui é cansativo na vida. É cansativo todo dia você ter que provar para o outro que... Por que é que você não me escuta? Você sabe que eu estou certo, você sabe que eu tenho mais experiência, você sabe que é assim. Esse todo dia ter que ganhar a causa de novo, sabe? Isso cansa até Jesus. Isso cria ranço, isso cria trauma, isso cria distância. As nossas teimosias, sabe? Nossa dificuldade de consentir com o outro. Que casamento que aguenta isso? Que amizade que aguenta isso? Que processo de discipulado que aguenta isso? Onde o mestre tem que sempre que ficar se provando para o discípulo. Olha, querido, quem quis ser discípulo foi você. Não é assim um pouco? Jesus vai perdendo meio que a paciência com o povo. E isso aqui vai estremecendo, porque não tem amizade, não tem discipulado, não tem proximidade que sobreviva a toda vez a gente ter que ganhar o outro, toda vez ter que seduzir o outro, toda vez ter que deixar claro do porquê é que seria bom que você me escutasse. Já deveria estar claro, porque já teve muitos sinais para ficar claro. Então eles vão provocando Jesus, igual vão fazendo com Moisés, né? Que sinal tu realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra tu fazes? Aí eles vão comparar Jesus com Moisés, né? Vão comparar Jesus com algum fato do passado, igual criança, porque o pai da Tati deixou ela ir. Porque na casa do fulano pode, porque nananã. Versículo 31, porque nossos pais comeram o maná no deserto, como está na escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus entendeu a sutileza. Eles não falaram o nome de Moisés, mas Jesus não é besta. Jesus entendeu para onde é que eles estão querendo levar a conversa, né? Estão medindo Jesus com Moisés, estão criando um parâmetro aqui, sem usar o nome de Moisés. Mas Jesus não é bobo, Jesus já manda. Em versículo 32, em verdade vos digo, não foi o Moisés não. Ai, nem falei de Moisés. Falou sim. Jesus era um amorzinho, gente, mas besta nem um segundo. Em verdade vos digo, não foi o Moisés não, não vai me comparar com Moisés não. E aqui, de novo, a gente quando não quer obedecer, a gente quando não quer superar a nossa teimosia, a nossa lentidão, a gente quando não quer aprender algo novo na vida, além de provocar, a gente sempre arruma alguém para comparar, né? Ah, mas o Moisés não falou isso aí que você fala, mas o Moisés, né? E isso está sobre um segundo defeito. Nunca compare alguém maior com alguém menor. Quem é maior, Jesus ou Moisés? Jesus é maior do que Moisés. E eles já sabiam disso. Porque o maná descido do céu, a palavra maná em hebraico, ela é uma palavrinha difícil. Porque ela é uma transliteração verbal de uma expressão assim deles, que no fundo é uma pergunta. O maná, o manruá, é um jeito de dizer o que é isso. É igual a gente, assim, é difícil, tem coisa que é difícil traduzir, né? Então, por exemplo, na língua portuguesa a gente não fala assim, o que é Tem como traduzir isso. Você foi ensinar o idioma português para alguém na aula lá, né? A pessoa se matricula em algum lugar, num curso no mundo, para aprender a falar português.
Uai, o que é uai? Como é que traduz isso? Não tem tradução. É um jeito de dizer, como assim? Né? Mas meu Deus. Então, maná não é nenhuma palavra. Maná era um jeito deles dizerem, como assim? O que é isso? Porque era surpreendente. Todo dia de manhã eles saíam, diz a palavra, está na Bíblia que você não lê. Quando eles saíam das barraquinhas deles, que eles acampavam no deserto, tinha sobre a terra, nas pedras, na pouca relva ali, tinha uma gosma branca, tipo uma farinha molhada. Então eles pegavam aquilo, esfregavam na mãozinha e aquilo virava uma bolota que parecia pão. Então, através de Moisés, eles receberam algo que às vezes eles conseguiam ver descendo do céu, como que floquinhos, como que uma névoa, algo que produzia neles, eles sabiam aquilo era um alimento, era para comer, mas eles eram mas o que é isso, né? E eles entendiam, nós temos isso porque temos o Moisés era o grande intercessor do povo, né? Então essa é a história que essas pessoas têm na cabeça. Nenhum deles estava lá no deserto. Isso aqui Moisés deu para o povo comer quase 1000 anos antes de Jesus, mas é a tradição deles, eles têm essa fé, que por causa de Moisés tinha um negócio lá que a gente nem sabia direito o que era. Valeu Moisés, né? Melhor isso do que nada. Agora eles estão diante de Jesus, eles acabaram de ver que foi através da mão de Jesus que eles comeram algo que não é uma pergunta, eles comeram pão mesmo, sobrou 12 cestos. Evidentemente eles estão diante de alguém maior que Moisés e de um milagre maior do que o do Moisés. Como assim você vai comparar esse Jesus com o Moisés? Quando a gente não quer algo, ou quando o que se apresenta a nós é meio que contrário ao nosso jeitão de ser, a gente sempre vai buscar algo e alguém inferior ao óbvio para continuar naquilo. E Jesus mandou na lata, pera lá, não foi Moisés que deu nada não. Da mão dele não saiu nada não, igual acabou de sair da minha. Pera lá um pouquinho. Vamos deixar as coisas do tamanho que tem que ser, cada um no seu quadrado. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então agora existe um verdadeiro pão do céu. E esse pão do céu, ele tem uma finalidade celeste. O pão da padaria tem uma finalidade extremamente biológica, física, né? O pão do céu tem uma outra finalidade. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é o quê? É um manruá? É uma pergunta? É um negócio esquisito? O pão de Deus não é algo, é uma pessoa. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Portanto, o pão de Deus, o pão da existência humana, porque aqui a gente deveria e deve e pode, né, comparar a nossa vida com a travessia do deserto. Nessa travessia nós vamos de um alimento, e esse alimento é uma pessoa, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um conjunto de raciocínios. O verdadeiro pão do céu é uma pessoa, é Jesus, é aquele que desce do céu e ele dá vida ao mundo. Olha que lindo isso. O mundo tem vida porque Jesus dá vida ao mundo que a gente vê, ao mundo que a gente enxerga, ao passarinho que está voando, à água do rio que está fluindo, a vida física nossa, que Deus nos sustenta no ser pela sua providência a cada segundo da nossa vida, e dá a vida no sentido muito mais pleno de vida, para além da existência química, biológica, da energia para estar vivo. Essa vida aqui é o preenchimento da vida, é o sentido da vida, dá vida ao mundo. Esse vida aqui é lá do verbo, da conjugação do verbo zoé, é vida enquanto sentido, enquanto preenchimento, né? Vida enquanto aquilo que está para além da matéria. Então o pão de Deus é uma pessoa, é Jesus, que desce do céu para que o mundo e nós tenhamos vida. Portanto, meus irmãos, a Eucaristia cada Eucaristia que a gente recebe é um acontecimento espiritual.
é um acontecimento para a nossa alma. E a gente precisa aprender isso. A missa, ela tem todo um lado simbólico, pedagógico, catequético, lúdico. Ela tem todo um lado intelectual. A missa, ela é uma grande narrativa, é um grande discurso. Ela é cheia de recursos para a nossa inteligência, para a nossa moralidade, para tudo. A missa é um pacote completo. Mas nós precisamos aprender a viver a missa. Precisamos aprender a viver o momento da consagração, o momento da comunhão, como um acontecimento profundamente espiritual, onde eu recebo vida na minha alma. Portanto, existe algo de sobrenatural em toda a missa, em todo comungar, junto com todo o lado intelectual, que é necessário e que Jesus também dava. Se você ler o Evangelho direitinho, você vai ver, Jesus passa muito mais tempo falando do que fazendo milagre. Os milagres são só coisas que Jesus faz assim para dar o direito dele falar, né? Então Jesus foi um grande pregador, um grande orador, um grande catequista, porque nós vamos entender as coisas. Agora, isso que nós temos que entender é para que a gente possa se abrir para receber. A gente entende para se abrir. Entende para se abrir para poder receber algo em mim. Algo que é um evento, algo que é uma interferência, algo que é um toque sobrenatural. Lá onde eu não posso, lá onde eu não consigo. Por isso, meus irmãos, a missa por si só tem uma validade extraordinária. A missa por si só tem uma validade extraordinária. E, claro, quando a missa, no seu valor extraordinário, está revestida de coisas que facilitam isso, melhor. Melhor com música do que sem música. Melhor com cantor e violão do que só o cantor sem o violão. Melhor com homilia, explicação dessas leituras do que sem nada, pelo menos eu acho. Deixa eu ficar na minha ilusão. Agora, sem tudo isso tem o valor que tem. E claro que podendo jogar um temperinho em cima, né? Mais fácil, né? Mais apetecível. Mas tem o valor que tem. E a gente precisa entender isso para poder viver isso na plenitude. Ah, eu não vou na missa aqui na minha paróquia, mas o padre fala, eu não entendo. Ah, eu não sei, às vezes eu vou, mas aqui o povo canta meio feio. Ah, eu não sei, a igreja dá eco. Eu entendo que tudo isso poderia ser melhor. Mas sendo melhor ou sendo pior, não muda o fato. O pão vivo, verdadeiro, descido do céu, é uma pessoa e ele dá. Ele dá porque sempre dá, não tem como ele não dar quando ele dá vida, ele dá zoé, ele dá algo dentro da alma, ele acontece na gente. E aí diz, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida, dá preenchimento ao mundo. E aí Jesus vai dizer, eles vão dizer então, que eles começam a abaixar a crista. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Quem é que não quer, né? Se isso existe, eu quero. Dai-nos sempre deste pão. Jesus diz, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, ir a Cristo. Aí de novo, a fé cristã, a fé católica, ela é muito concreta. Ela não é poesia. Ela não é, será que é? Não, ela é concreta porque é sacramental. Quando a gente escuta assim, quem vem a mim, esse ir a Jesus. Então agora na pregação, o padre ou o pregador da vez pode fazer 1000 elaborações sobre o quem vem a mim e o ir a ele. 1000 simbolismos, 1000 aplicações na vida, no cotidiano. Quem vem a mim e o ir a Jesus. A gente podia gastar aqui um bom de tempo. Mas todas essas aplicações, todas essas imagens ficam incompletas se a gente não entender que eu quero ir a Ele, eu tenho que ir a Ele. E Ele está onde, afinal de contas? E aí, de novo, posso fazer 1000 exemplos, cada um com um tanto de verdade,
de onde é que Jesus está para eu ir a Ele. A gente pode fazer aqui um discurso, uma tese, um retiro sobre a vida de oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra e tantas outras coisas. Mas a verdade dita aqui, e sem essa verdade tudo o resto fica capenga e deixa incompleto, é que onde é que está esse Jesus então para que eu possa ir a Ele? Quem vem a mim? Onde é que você está, Jesus, para eu ir? É a Eucaristia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode tirar muitos ensinamentos para nós, muitas palavras que tocam de um modo positivo, né? De um modo curativo, o nosso ego, o nosso psiquismo, as nossas urgências, e tudo isso é válido, a palavra de Deus faz tudo isso mesmo. Mas sempre que a gente lê a Bíblia, meus queridos, nós precisamos entender isso que eu estou vendo, que é tão bonito. Qual é a moldura desse quadro? Todo o texto bíblico está dentro de uma moldura. Entende isso? Ele está dentro de um quadro maior. Qual é o pano de fundo? Qual é a moldura disso aqui que é tão bonito? Aqui que está o ensinamento pleno das coisas. Então, a moldura dessa palavra linda, olha que versículo maravilhoso. Eu só não vou grifar aqui com o verde Palmeiras, porque esse lecionário não é meu. Aliás, até esse dia eu estava pensando, acho que eu vou comprar um lecionário de missa, não é para paróquia, não, vou comprar um para mim, quero um para mim, eu vou usar na missa o meu. É verde Palmeiras para cá, verde Palmeiras para lá. Não tem problema. Olha que lindo esse versículo, você está com Bíblia aí, por que você não grifou ainda? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá mais sede. Meu Deus, isso aqui é de digitar, de pôr na geladeira, isso aqui é de fazer marca Bíblia, de fazer lembrancinha, isso aqui é coisa linda um versículo desse. Isso aqui é uma pérola, isso aqui é um diamante, isso é coisa linda, isso é doce como mel. Mas a gente precisa colocar a pergunta: dentro de que moldura está dito isso? Em que contexto? Por que e com qual finalidade? Esse capítulo 6 todo de São João. Qual é o contexto disso? Porque senão, presta atenção no que o padre vai dizer, a gente fica psicologizando a fé. E para ficar psicologizando a fé não precisa de missa, arruma um coaching. E eu não estou falando mal do coaching, porque psicologizar é algo que tem a ver com o psiquismo, e eu tenho psiquismo, você tem psiquismo, é uma dimensão nossa, ela precisa estar ajustada, e de vez em quando é bom dar uma animadinha nela, faz parte da vida, está tudo certo, mas a fé não é só isso, porque, meus irmãos, sem os sacramentos da igreja, você sabe o que Jesus vira sem os sacramentos? Jesus vira chapeuzinho vermelho, lobo mau, 3 porquinhos. Essas histórias que a inteligência humana, ao longo dos séculos, foi produzindo para condensar arquétipos e verdades da vida. Mas sem os sacramentos, Jesus virou a chapeuzinho vermelho. Quem é Jesus se nós não celebramos sacramentos? E se nós não acreditamos na realidade do que cada sacramento comunica? Jesus é um recurso didático para a gente ficar ensinando moral e bons costumes para os outros. E Jesus tem moral e bons costumes? Tem, mas Jesus é Salvador. E me salva onde? Onde é que eu recebo essa salvação? No ato de fé, diante dos sacramentos da igreja, diante da Eucaristia. Porque se esse versículo, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, eu sou o pão da vida, se isso aqui não está falando de algo concreto e mensurável, isso aqui nada mais é que um afago psicológico. É um tapinha nas costas. Mas Jesus não é só isso. Portanto, eu sou o pão da vida, é pão mesmo. E aí essa semana a gente vai aprofundando isso a cada trechinho do Evangelho de São João que a igreja vai dividindo para nós nos dias. É pão mesmo. E ele dá algo, ele faz uma promessa para nós. Quem vem a mim onde? No pão. Não terá mais fome. Quem vem a mim, onde? No pão, nunca mais terá sede. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa. Dizem que um dos erros que a gente comete na vida, por isso que engorda, por isso que não emagrece, por isso que às vezes não tem um corpo saudável, nutrido como deveria,
é quando a gente só toma água quando sente sede e só come quando sente fome, né? Diz que quando você sente vontade de tomar água é porque já passou da hora de ter tomado água. Assim, quando sente vontade de comer é porque já passou da hora de ter se alimentado. Quando a gente vem a Jesus na Eucaristia e a gente está com muita fome, muita sede, é aquela mesma experiência de tomar aquele copo d'água gelado quando chega em casa. É gostoso, né? É gostoso, é uma sensação boa. Quando você vai comer, que você está varado de fome, você sente o cheiro, chega a salivar, o estômago faz, dá aquele barulhinho, você fala, hoje eu arrebento. Aí você senta e come, bem temperadinho, feijãozinho feito na hora. Oh, meu Deus, delícia. Mas aí existe um perigo, né? Querer ficar repetindo essa sensação gostosa, né? Então, meus irmãos, a nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus Eucarístico, eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque eu sei que aconteceu comigo também. Muitas vezes foi muito gostoso. Quantas pessoas relatam que vêm na fila da comunhão, começam a sentir um calor, um tremelique, o coração dispara, os pelos arrepia, ou vem com uma doçura interior assim muito grande, né? Aí comunga, sente algo, sente um calor, sente um preenchimento, sente um flutuar, enfim, né? Vez ou outra, diante de uma adoração ao Santíssimo, algo de muito saboroso aconteceu. Mas daí na próxima vez, algo saboroso assim não acontece, porque agora você está de barriguinha cheia. Você come porque deu hora. Você come porque está na hora de comer. Você come porque se não comer vai dar fome daqui a pouco, e daqui a pouco você nem em casa está na rua, vai comer besteira, tem que comer em casa. E tem muita gente que não entende esse processo. Portanto, Jesus está dizendo, quando você vem, você não terá mais fome. Agora, você sabe que, mesmo não sentindo talvez fome, deu hora de comer, e é bom comer, porque senão daqui a pouco sente fome. E daqui a pouco você vai estar num compromisso, você vai estar em tal lugar, não tem comida. Essa realidade é da nossa alma também. A gente não pode ficar esperando sentir fome. A gente não pode ficar esperando sentir esse desejo, essa coisa. Não é assim a fé. Talvez a fé nos fez sentido, uma vez na vida, dessa forma. Eu tinha muita fome e estava muito gostoso. Mas aquilo ali é só para ficar evidente as coisas. Daqui para frente, a gente vem a esse alimento, inclusive, por pura racionalidade. A fé, ela é uma racionalidade. A fé não sente, a fé sabe as coisas. Então, eu sei do pão vivo descido do céu, onde está e como voa ele. Eu não preciso sentir nada, eu sei. A gente simplesmente sabe. A fé sabe. E essa fé que sabe, por óbvio, né, nos alimenta numa realidade que é um sacramento. O sacramento da Eucaristia. E um dos frutos da Eucaristia na nossa vida é saber morrer, é saber dar a vida. Nós estamos aqui na primeira leitura de hoje, vai terminar o trechinho de Atos dos Apóstolos, que nos fala do primeiro mártir da igreja, o primeiro santo mártir, Santo Estevão, o diácono. E hoje então ele morre apedrejado, né, por aqueles homens. E ele morre como? Morre como Jesus morreu. Morre olhando para o céu, morre perdoando quem mata, intercedendo pelos próprios inimigos e algozes, né? Morre intuindo e sabendo a vida eterna. Morre como Jesus morreu. Jesus morre dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão morre dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Jesus morre dizendo, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. O que fazem. Estevão morre dizendo, Senhor, não os condenes por esse pecado. Não sabe o que faz. Então, essa identificação, né, essa assimilação de Jesus em nós, olha. Estevão teve a caridade que Cristo teve, a unção e os milagres que Cristo teve, a entrega que Cristo teve, e morre como Jesus morre. Isso é o fruto maduro da Eucaristia na nossa vida, viver como Jesus viveu, inclusive o martírio, a morte, né? Só que Estevão denunciou um pecado daqueles que estavam matando a ele. Atos 7:51, bem no comecinho da leitura do trecho de hoje.
Estevão também, igual Jesus, às vezes mandava na lata, né? Homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como os vossos pais fizeram, assim vocês fazem também. A qual dos profetas vocês não perseguem? Olha que esculacho, olha que tapa na orelha. O Estevão, Santo Estevão, docinho de coco, cuidava dos pobres e das viúvas. O homem ficou bravo, hein? Cabeça dura, insensíveis, incircuncisos, de coração, só de coração, e de ouvido. Vocês sempre resistindo ao Espírito Santo. Olha só, meus queridos, e aqui tem algo tão importante para nós. A gente precisa consentir com o Espírito Santo. O Espírito Santo não possui ninguém. O capeta possui. Você dá brecha para ele, ele pega mais do que você queria que ele pegasse. Você queria dar só um pedacinho da sua vida ali, só aquela maracutaiazinha para o diabo, vai nessa besta. Você dá a mão, ele leva o braço. O demônio pega muito mais do que o ser humano acredita que está ofertando para ele. Ele possui. O Espírito Santo não possui. O Espírito Santo só pega o que você entrega. Só preenche o que você esvazia. Vocês sempre resistindo ao Espírito Santo. Não resistir ao Espírito Santo. E é o que o Espírito Santo faz, fala e pede, né? De cada um de nós. Mas aí, a morte de Estevão pode nos parecer uma tragédia, uma derrota, né? E num primeiro momento mataram ele. Então, os pecadores, os insensíveis, os cabeça duras, né? Os insensíveis de coração e de ouvido, os resistentes ao Espírito Santo, parece que eles ganharam essa história aqui. Olha só como Deus é, na providência dele. Termina dizendo assim, capítulo 8, versículo 1. Ao dizer isso, ele morreu. Saulo, que daqui a um tempo vai virar Paulo, o maior dos apóstolos. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. E aqui muitos dizem, e eu concordo, que no dia do martírio de Estevão, então Saulo estava ali, mas ele não tacou pedra porque ele não tinha idade ainda. Tem uma idade lá do judaísmo, da lei deles lá antiga, que para tacar pedra no outro, na prostituta, na adúltera, né, nas situações lá, tinha que ter uma idade mínima lá. E aí eu não me lembro agora se era 25, 31 anos, uma coisa assim. Aí diz o relato, a igreja que picotou para nós esse trechinho, né? Que no dia em que eles vão apedrejar Estevão, Saulo estava lá e Saulo segurava a capa dos anciãos, dos homens. Que era assim: se eu pudesse, se a lei deixasse, eu tacava uma pedra também, bem na testa desse filho da mãe aí. Mas como eu não tenho idade para isso, eu quero ser testemunha. Eu quero que todos saibam que eu concordo. E eu só não taquei a pedra porque a lei não deixa. Então tinha essa função. As pessoas que iam atacar a pedra tinham que tirar o manto. Tinham quase que se despir, ficar só com a tunicazinha de baixo mesmo, só o pijaminha de baixo. Para não ficar impuro pelo sangue, tal, aquelas coisas deles lá. Então alguém podia se oferecer para ser auxiliar do apedrejamento, não tacando a pedra, segurando a capa. E entrava para o currículo dele então, glorioso, não, eu já apedrejei alguém. Eu mesmo não taquei a pedra, né? É igual o time de futebol quando é campeão, aí tem que pegar a medalha, erguer o troféu, não vai todo mundo lá pegar uma medalha, erguer o troféu, até o jogador que não jogou? Ele faz parte do time, né? Saulo, o nosso futuro São Paulo, testemunhou, concordou e aspas, apedrejou Estevão, mas ele viu Estevão morrer. Ele viu como Estevão morreu. E aqui com certeza Paulo, aquela grande muralha, aquela grande dureza de Paulo, começa a trincar. Aqui todo aquele ódio de Paulo, toda aquela convicção farisaica de Paulo, com certeza recebe uma perguntinha. Aqui Paulo ganha uma pulga atrás da orelha, que vai desencadear por intervenção divina na conversão dele. Mas veja só, ele viu como Estevão morreu.
E Paulo nunca viu alguém morrer assim. Paulo nunca tinha visto, Saulo, ainda, nunca tinha visto alguém sofrer com tanta paz, com tanta nobreza. Nunca viu ninguém morrer com tanta bondade, com tanta fé. Paulo nunca tinha visto esse tipo de fé. Uma fé que aparece na derrota, uma fé que aparece na dor. Porque nós somos muito acostumados, e assim era Paulo também, muito acostumados a associar a fé com o quê? Com vitória, com sucesso, com reviravolta, não é isso? Com recomeço. E a fé muitas vezes nos dá tudo isso. Mas a fé sobretudo aparece, se revela e nos questiona onde? No sofrimento. Você pode ver quantas pessoas são incrédulas com milagre, com cura, com revelação. Você fala, será mesmo? Vai saber. Foi lá, disse que tinha lá, Deus estava curando uma pessoa com dor de cabeça. Padre, nós estávamos em 200, alguém estava com dor de cabeça. O ser humano, ele é assim, né? Muitos são, né? Difíceis. Mas não tem quem não fique indagado, questionado e convocado quando tem contato com alguém que está crucificado, sofrendo muito, e essa pessoa sofre com uma fé. Essa talvez seja a maior indagação de Deus para nós. Às vezes que você foi visitar alguém, ficou sabendo de alguém, apertou a mão de alguém na rua, na igreja, e a pessoa às vezes está lá, uma mulher, está carequinha, só com aquele lencinho na cabeça. E ela veio, ela rezou, chegou mais cedo. Na hora da paz de Cristo, ela sorri para você e fala, paz de Cristo, aperta a sua mão, vale mais que a homilia do padre. Saulo viu Estevão morrer e como Estevão morreu. Você sabe, meus queridos, os momentos onde a gente está mais abalado, onde a gente está mais sofrido, são os momentos onde a gente dá os maiores testemunhos da nossa vida. Não é quando a gente aprende a vencer a si mesmo e a vencer circunstâncias na qualidade, na nobreza da fé. Isso fala muito, isso testemunha muito. E aí, olha só, para quem achava que matando Estevão resolvia tudo, como vai dizer depois os primeiros cristãos, o sangue dos mártires é semente de um novo cristão. Estevão está caído no chão, esvaído em sangue, todo rachado nas pedradas que levou. Imagina a cena. Devia estar tudo, o olho para cá, nariz para lá, ponta de osso para lá. Que coisa terrível. E aquele chão empapado, ensopado de sangue. Mas o sangue do Marte é semente de um novo cristão. Uma semente caiu no coração de Saulo, que ia se tornar depois muito maior que Estevão. Então nenhum sofrimento é ou precisa ser em vão. Peçamos hoje, nessa Eucaristia, que o pão da vida, que é Jesus, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, que a gente aprenda a comungar bem, e que a gente não precise sempre que alguém no microfone diga, você que comungou, feche os seus olhos. Que a gente saiba isso, simplesmente saiba isso, para deixar algo acontecer, algo que está para além do que às vezes a gente sabe pedir, ou que às vezes é diferente do que a gente está pedindo, porque nem rezar direito às vezes a gente sabe. Às vezes o que eu mais quero não é a minha maior urgência. Deus é que sabe todas as coisas. Mas para que a Eucaristia dê muitos frutos em nós. E hoje então, um fruto semelhante ao de Estevão. A graça quando e se preciso for, a graça de saber sofrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.